Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e amigos nesta manhã de domingo, e é com grande alegria que nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. E nós gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus, agradecemos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que nos dá de estar mais uma vez aqui, mais uma manhã de domingo, para juntos podermos compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Nós gostaríamos também de agradecer ao nosso pastor José Roberto, que tem nos apoiado nesse trabalho. Nosso grande abraço ao pastor José Roberto e irmã Esther. Agradeço também ao irmão Cassiano, que é o responsável por compilar e trabalhar os nossos vídeos, preparar os nossos vídeos para a apresentação, e que Deus possa estar abençoando o nosso irmão Cassiano e a irmã Júlia também, a irmã Pamela e também o nosso irmão Léo. Agradeço também a irmã Ana, que está aqui conosco, ela que é responsável por preparar toda a nossa apresentação, organizar tudo, digitar tudo, diagramar. Então que Deus possa estar abençoando a Ana, ela que vai dar o seu bom dia nesta manhã. Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, Deus abençoe a todos. Agradecemos também a irmã Aline que abrilhanta todas as manhãs de domingo a abertura da nossa Escola Bíblica Dominical, com esse piano extraordinário, que Deus continue a abençoá-la neste ministério extraordinário que é o Ministério da Música, que Deus continue abençoando a sua vida, irmã Aline e o irmão Jansen. Grande abraço à irmã Aline e ao irmão Jansen também. Nós vamos dar início, irmãos, a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, que tem por título A Visão do Livro e dos Selos. Hoje nós não temos uma lição, nós temos aqui vai ser um desafio nós conseguirmos terminar essa lição. São 3 capítulos aqui, então vai ser aqui muito corrido hoje, então peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo aí, que vai ser um pouco corrido, então os irmãos depois procurem estudar melhor essa lição, porque é sempre bom. Nós temos aqui o texto bíblico, Apocalipse 5, 6 e também o capítulo 7. Texto áureo, Apocalipse 7 e o versículo 16. Visão do livro e dos selos. Nós vamos aqui então o nosso primeiro ponto, o significado do livro selado e o único que pode abri-lo. Apocalipse 5, do versículo 1 até o versículo 5, que a Ana gentilmente vai ler para nós esse texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos disse: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem, então aqui temos nosso primeiro texto, o significado do livro e o único que pode abri-lo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, logo, aqui nós já vimos, já estudamos, é Deus aqui, nós vemos claramente aqui a imagem de Deus, representada aqui pelo trono. Então, no trono, Deus, e um livro escrito, então na mão daquele que estava no trono, na mão de Deus, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, o que nós podemos ver aqui, irmãos, nós estamos vendo o livro. Então, quando a gente lê, quando nós
vemos aqui essa expressão aqui, livro, então nós temos uma ideia, mas o que João teve ali, que o apóstolo João teve, o livro naquela época não era o livro que nem nós temos, folhado lá, tal. E hoje já não tem, já quase não tem mais, né? Já está acabando esse negócio. Então, hoje já é tudo digital, tudo pelo celular, pelo tablet, enfim. Então, nós temos aqui a visão deste livro. Este livro não era um livro comum como nós vemos hoje, era um rolo. Naquele tempo, os livros eram rolos, eram como pergaminhos. Eram aqueles rolos que eram lidos na sinagoga. Então, na sinagoga, quando se lia o livro, quando se fazia a leitura, principalmente lá quando nós vemos Jesus falando lá em Mateus, em Lucas também, quando ele lia o livro de Isaías, era o rolo. Então eles desenrolavam aquele rolo lá, aquele rolo era todo enrolado, depois selado, tinha uma fita que segurava alguma coisa desse tipo. E aqui nós vemos que era esse tipo de material, era um rolo, e todo selado com 7 selos, selado. Esse selo aqui, o que era? O selo é como alguma coisa que derrete, uma cera muito... Ela esquenta e ela fica parecendo depois um verniz duro. Eles pingam no papel e depois eles colocam o selo, eles colocam o carimbo. Geralmente as correspondências reais, elas eram feitas, tinham esse procedimento. Então toda vez que o rei, ou então toda a correspondência real, toda a correspondência do governo deveria se locomover, deveria ir até um destinatário, então era usado esse expediente. Era feito ali o documento, esse documento era enrolado, depois ele era selado com esse tipo de cera, uma cera quente, eles pingavam no documento, aquilo travava, selava, colava, e enquanto ela ainda estava um pouco quente, eles carimbavam o anel do rei, ou algum carimbo, ou algum impresso que poderia marcar, dando ali então a legitimidade daquele documento, tá bom? Vi também um anjo forte. Anjo forte por quê? Porque este livro, este rolo, estava nas mãos de alguém que guardava. Então esse anjo forte significava aqui o guardião do livro, tá? Que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Então se nós fôssemos hoje ver aqui uma imagem, tá? Se hoje nós tivéssemos aqui uma imagem deste selo ou deste livro, nós teríamos a imagem, a ideia seria o significado seria um documento muito secreto, um dossiê. Então, não sei se os irmãos já viram, os amigos já viram, esse tipo de filme que eles falam sobre o dossiê secreto, o dossiê de um governo, um plano muito secreto que um governo tem. Então, é exatamente isso daí. Seria uma pasta hoje, né, uma pasta totalmente blindada, lacrada, com segredo, ou então um arquivo de computador muito bem seguro, muito bem programado para que ele só fosse revelado através de senhas muito complexas, talvez. Então, no nosso tempo, no tempo de hoje, seria mais ou menos isso daí, basicamente isso daí. Então, quem é digno de abrir? Ou seja, quem teria a senha para desvendar, para abrir, para fazer com que este programa abrisse para que pudesse ser visto? Tá? Estou aqui trazendo para os nossos dias de hoje. E mais o que João viu lá foi nada mais, nada menos que um rolo, que era o que se tinha na época. Então, quem é digno de desatar, de abrir esse rolo para revelar esse conteúdo, o que estava escrito ali, o que tinha, o que deveria ser feito, quais seriam as orientações, as determinações deste documento tão importante, tão secreto, tão assim, com tanta importância para a nossa humanidade, aqui nós podemos dizer assim. Então, o versículo 2, ele diz mais ou menos isso. O versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, nós vemos que aqui, este livro, ele tinha aqui uma condição completamente, todos aqueles que estavam por perto, ou aqueles que estavam presentes, eles eram impossibilitados de abrir esse livro, não tinham condições. E nós vemos aqui que é abrangente aqui
todas as situações, né? Nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então nós podemos ver aqui essa revelação, essa colocação do apóstolo João, da forma como ele colocou aqui, é dada devida à grande importância, o grande significado desse livro e o que ele significava, o que ele trazia, né? O seu conteúdo era de extrema importância e como ele estava sendo, e como esse livro estava sendo mantido em segredo e em segurança. Versículo 4, nós vemos aqui. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então nós podemos ver aqui que João, o apóstolo João aqui, ele chora porque provavelmente aqui ele teria o interesse de ver, ele estava já numa situação ali, já um bom tempo diante daquela visão, e agora essa parte do livro seria o quê? O complemento, seria aquilo que iria dar todo o significado, dar todo o significativo daquilo que já teria acontecido. Então João ali, ele chora, provavelmente ali ele se encontra num estado de grande pressão e ali ele chora muito porque ninguém foi achado digno, ou seja, ninguém tinha a capacidade, ninguém estava digno, ninguém estava na condição de poder abrir o livro que Deus tinha nas suas mãos. E o versículo 5, nós vemos, todavia, um dos anciãos disse, eis que o leão da tribo de Judá. Então aí, irmãos, esse versículo não tem mistério, né? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, nada mais é que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Esse sim ele estava em condições, ele estava pronto, ele trazia, ele reunia todas as características para poder abrir o livro. Ele era totalmente capacitado e era o único que poderia decifrar. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, era o único que tinha a senha para poder acessar todo aquele arquivo confidencial. Lembra-se desse filme? Arquivo Confidencial. Então, era exatamente isso, como se fosse um arquivo confidencial e ultra secreto, então que apenas uma pessoa, ou muito poucas pessoas, né, no caso desse arquivo, ou das histórias que são feitas em função desses contos de filmes que trazem esse tipo de história. Então nós vemos aqui que apenas uma pessoa aqui, que é o Senhor Jesus, ele está gabaritado, ele tem a condição de abrir, ele tem a senha para poder acessar esse arquivo, ele tem as condições para romper o selo, abrir o livro e fazer assim, então, conhecido todo o seu significado. Então, a primeira parte aqui da nossa lição de hoje, Apocalipse, no capítulo 5, de 1 a 5, então é como se fosse a introdução a este livro, aos selos que serão abertos, e de acordo com que os selos vão abrindo, nós vemos aqui, então, a revelação de todo o conteúdo e o que vai e dos acontecimentos que se seguirão até os fatos que vão acontecer no juízo final, no fim dos tempos. Nosso próximo ponto, o significado dos selos. Apocalipse 6, do versículo 1 ao 17, nós não vamos ler todos, apenas um versículo nós vamos ler aqui, mas este capítulo, o capítulo 6, ele é fundamental no livro de Apocalipse. A interpretação deste selo, principalmente do cavalo e do cavaleiro branco, do cavaleiro e do cavalo branco, determina toda a linha a ser seguida na interpretação do livro das visões de Apocalipse. Os selos estão divididos em dois grupos, um de 4 e um de 3, para formarem 7. Os 4 primeiros são 4 cavalos com seus respectivos cavaleiros, que saem para derramar o seu juízo sobre a terra. Então, essa figura dos cavaleiros, esse instante onde o livro é aberto e onde o selo é aberto e esses cavaleiros começam a se apresentar, nada mais é do que o período da tribulação. Então, nesse momento, inicia-se o período da tribulação.
O primeiro selo. O primeiro selo, Apocalipse, capítulo 6, o versículo 2, que a Ana vai ler para a gente. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muitos até atribuem aí, João, quando ele viu essa visão, quando João viu o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O aspecto branco, a coroa e a vitória facilmente poderia nos confundir e nos levar a interpretar o cavaleiro como sendo, esse cavaleiro do cavalo branco, como sendo Cristo. A coroa lhe foi dada. Então nós temos aqui a coroa. Essa coroa, irmãos, existem duas coroas aqui, diferentes. Então essa coroa chama-se Estéfano. A coroa Estéfano, sabe qual é a coroa? É aquela coroa de louros. A coroa de louros é aquela mesma coroa, quando os irmãos virem lá, aproveita que está no final do ano, quando chegar lá no finalzinho do ano, dezembro, dia 31, os irmãos acompanhem lá a São Silvestre, que o vencedor da São Silvestre, ele vai ganhar uma coroa de louros. Então, esta é a coroa chamada Estéfano. Então, no grego, essa coroa está caracterizada aí, ela está definida com esta palavra. A palavra que significa a coroa Estéfano, que significa a coroa de louros. Enquanto que a coroa do cavaleiro do capítulo 19, aonde é o cordeiro vencedor que venceu, que é indiscutivelmente Cristo, é a coroa diadema. Aí então é outro tipo de coroa. Essa coroa diadema é a coroa da realeza. Então nós vemos aqui uma característica interessante. Por quê? O cavaleiro foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo. Então, vencendo. Primeiro aspecto. Quem abriu o primeiro selo? Foi o Cordeiro, Cristo. Nós vemos lá no texto anterior. Foi aquele que venceu a morte, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Então, é Cristo, o Cordeiro, o Messias, Cristo, o Cordeiro de Deus. Foi ele, é o único que era capacitado para abrir os selos. Então não poderia ser ele saindo como cavaleiro. Então nós vemos aqui que essa figura, ela é determinante, porque este cavaleiro nada mais é do que o anticristo. Então a saída do anticristo, a apresentação do anticristo nesse primeiro instante, nesse primeiro selo, ele vai determinar todo o desenrolar dos fatos que se seguirão. Então nós vemos aqui com a saída do anticristo, com a apresentação do anticristo, então agora com a presença do anticristo, mais algum tempo, um tempo muito curto, e inicia-se então o período da tribulação. Segundo selo, Apocalipse 6, no verso 4. E a Ana vai ler para a gente esse texto. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Muito bem, então nós vemos aí o cavalo vermelho. O segundo cavalo era o cavalo vermelho e o cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra. Ou seja, então está totalmente relacionado aí ao primeiro cavaleiro e cavalo, tirar a paz da terra. Ou seja, já é a ação do anticristo, já estamos aí então no processo da tribulação. Também lhe foi dada uma grande espada. Isso combina com o cavalo branco anterior, que era a falsa paz trazida pelo anticristo. Então nós vemos aí a apresentação do anticristo e todos os seus anjos, todos os seus assistentes, todos os seus ajudantes. Então a partir de agora
todos esses selos, eles vão revelar aqui aqueles que vão ser o coadjuvante, ou o que é? Coadjuvante é aquele que faz o ator principal aparecer. Então, esses coadjuvantes são aqueles que vão dar o quê? Vão fazer com que a ação do anticristo seja presente aqui na Terra. Mas também um detalhe aqui é matar uns aos outros. Há uma possibilidade que esta guerra seja uma guerra civil. Então nós vemos aqui que quando esse texto aqui é apresentado, nós vemos que pode se instalar uma guerra civil nesse momento. Então a igreja já foi arrebatada, como nós vimos lá no início do capítulo 4 e no final do capítulo 3 de Apocalipse, as duas lições anteriores. E agora então nós vemos aqui que a ação do anticristo, a ação dos cavaleiros que vão fazer com que essa ação do anticristo aconteça. Então isso vai trazer o quê? Um grande período de tribulação na Terra, um grande período de dificuldade. Então nós vemos que essa guerra civil, ela pode ser o quê? Ela pode ser gerada, ela pode ser instalada por conta da situação que vai estar se instalando com a abertura dos selos, como nós estamos vendo aqui. O próximo, o terceiro selo, Apocalipse, o capítulo 6, o versículo 5 e o versículo 6, que a Ana vai ler para a gente. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Então vemos aí, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: então vi que eis um cavalo preto. Então agora nós vemos aqui novamente a figura de mais um cavalo e o seu cavaleiro trazendo na mão uma balança. Ou seja, a balança naquela época... hoje também ainda a gente pode fazer essa relação, mas essa balança é aquela balança que ela estava relacionada com a compra de produtos, com a compra de sustento, com a compra de cereais, com a compra dos mantimentos que iriam trazer ali como a família ia se manter. Então essa balança era o símbolo do acesso que você tinha a poder comprar o seu sustento. Então, o cavalo preto o cavaleiro do cavalo preto com esta balança na mão. Eu vi ainda e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, nós vemos aqui uma medida de trigo. É uma quantidade muito pouca pelo que estava se cobrando, ou seja, o preço da alimentação está exorbitantemente alto. Então nós vemos aqui, fazendo o quê? Fazendo uma comparação aqui, nós vemos que existe a impossibilidade da aquisição do sustento, da alimentação. Sem dúvida, a escassez é decorrente da guerra civil. Então nós podemos atribuir aqui, a guerra civil aqui, ela vai provocar essa escassez, a escassez de alimentação. Então nós vemos que numa guerra civil, uma estratégia é o ataque aos suprimentos. 1 denário era 1 dia de salário. Então nós vemos aqui que 1 dia de salário por uma medida de trigo e 1 dia de salário por 3 medidas de cevada. E nós podemos ver aqui também que o azeite e o vinho, nós vemos aqui que azeite era um dos alimentos mais importantes daquela época. Era com o azeite que se fabricava, que se preparava, né, todo tipo de alimentação naquela época. E o vinho também, da mesma forma,
Nós vemos que o vinho aqui, Jesus usou o vinho, o apóstolo Paulo mencionou o vinho em seus escritos, em suas cartas, e nós vimos que o vinho aqui, naquela época, era muito presente no dia a dia, na alimentação da família. Então nós vemos que o vinho era totalmente escasso, o azeite da mesma forma. Tudo indicava que a escassez do azeite do vinho ainda era muito maior do que dos cereais que compunham então toda a alimentação daquele povo, que essa era a relação que o apóstolo João estava fazendo da visão. Então ele relacionava aquilo que ele via, aquilo que ele estava presenciando, então ele fazia a relação com o que se existia no seu cotidiano, no seu dia a dia, para que todos entendessem, para que nós também possamos aqui entender o significado destes símbolos e destes elementos que são compostos do livro de Apocalipse. Chegamos então ao quarto selo, Apocalipse 6, o versículo 8, que a Ana vai ler para a gente. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar à espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então vemos aí, olhei e eis um cavalo amarelo. Novamente aqui então, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Então vemos aqui claramente que todos esses elementos, todas essas figuras, eles são aquilo, como eu falei, o coadjuvante do ator principal. Então o ator principal que está aqui em cena, aquele que está aqui é o ator central, é o anticristo. E todos esses cavaleiros, eles são o quê? São aqueles que vão ajudar, vão fazer com que o seu intento, o seu propósito seja estabelecido. Ele coloque ali então o seu propósito, o seu projeto em andamento, o seu projeto em execução. Então, esse cavaleiro amarelo sendo chamado Morte. Então nós vemos aqui que nós podemos já observar. Nós temos aqui então Morte e o inferno estava o seguindo. Então vejam que são coisas extremamente desagradáveis, tanto a morte quanto o inferno. Então vejam que esta figura, ela é o quê? Ela é a característica da ação do anticristo, é a característica principal do momento em que está sendo vivida, em que a humanidade está enfrentando aqui, que é o quê? A grande tribulação. Então nós vemos que depois do arrebatamento, então, agora estamos na cena da tribulação. E nós vemos aqui o quê? Nós vemos morte, nós vemos escassez, nós vemos fome, nós vemos então a ação destruidora. Então vemos que esses elementos, eles estão corroborando, eles estão aqui fazendo com que eles estão auxiliando, eles estão dando aqui a sua ajuda para que o anticristo então possa atuar com toda a intensidade durante esse período. E aqui, foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Quem deu essa autoridade? Então, essa autoridade, ela é dada pelo anticristo, ou seja, aquele que está no comando de toda a ação desses elementos, os cavaleiros e os cavalos com seus cavaleiros. Então, nós vemos aqui que a ação está sobre a tutela, está sobre a regência do anticristo. Então, foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Então, nós vemos aqui, o cavaleiro chamado de Morte e o inferno estava o seguindo. Foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e por meio de feras da terra. É o resultado natural da ação dos cavalos anteriores agravados pelas feras da terra. Então aqui, vejam que além da situação que estava presente, a situação de escassez, de fome, de guerra civil, nós vemos que então aqui, esta situação, neste momento então, a situação ainda se torna mais grave pela inserção aí
das feras da terra. Então, as feras da terra, os animais ferozes, eles iriam contra os habitantes, contra a humanidade. Então, eles iriam em direção aos humanos para fazer, então, o que? Presas. Então, eles seriam, a humanidade, os seres humanos, então, seriam presas dessa fera. Então, aqui estamos falando de aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas mortas nesta primeira fase. Então, nessa primeira fase da ação do anticristo, nós podemos aqui, alguns teólogos e estudiosos, eles defendem em torno dessa quantidade, desse número aí, em torno de 1,5 bilhão de pessoas mortas. Então nós podemos ver aí e definir aqui a 4ª parte da terra para que seja morta. O quinto selo, Apocalipse 6, o versículo 9, que a Ana vai ler o texto para a gente. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muito bem. Então, abriu-se aqui então o 5º selo. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Este selo nos mostra o segundo propósito desta época chamada tribulação, a restauração de Israel. Então nós vemos aqui que agora a figura passa novamente para o céu. Nós vemos aqui, abriu o 5º selo e vi debaixo do altar. Esse altar aqui é o quê? O altar de Deus. Então, quando foi aberto esse selo, João teve a visão daqueles que tinham sido mortos por causa do seu testemunho, por causa da palavra de Deus. Ou seja, eram aqueles que estavam no momento da tribulação. Vejam, a igreja já tinha sido levada, a igreja já tinha sido arrebatada, mas no momento da tribulação, quando inicia-se o período da tribulação, ainda vai existir conversões. Então vejam que neste momento Deus volta para acertar as contas, Deus volta para apresentar o Messias à nação de Israel. Nós vamos ver mais para frente, a gente vai entender isso daí direito. Então, paralelamente ao sofrimento das nações, dos povos perdidos, haverá perseguição dos salvos. À medida que uma pessoa se converter, passará a ser perseguida. Grande parte dos salvos morrerão quase após a sua conversão nesse período. Então, nesse período da tribulação, vai haver sim conversão. Aqueles que ainda não tinham se convertido, que estavam passando pelo momento crítico, pelo momento agudo da tribulação, então vai haver a oportunidade da conversão. E nesta perseguição aqui, ela que é a perseguição dirigida pelo anticristo, então nesse momento, então haverão as conversões. Só que essas conversões, esses que se converteram e professaram a sua fé em Jesus Cristo, eles vão ser tremendamente perseguidos ao ponto de serem mortos até imediatamente após a sua conversão. Então vejam como a situação estava extremamente caótica para aqueles que eram fiéis, para aqueles que sustentavam o testemunho de adorar e louvar o nome do Cordeiro de Deus. O 6º selo, Apocalipse 6, do versículo 12 até o versículo 13, o versículo 12 e o versículo 13, que a Ana vai ler para a gente esse texto. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cilício e a lua toda, como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira,
quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. Muito bem, então nós vemos aqui, neste selo, quando lemos a narrativa do sexto selo, entendemos que João está tendo uma visão de um fenômeno que afeta os céus e abala a terra. Então, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, nós vemos aqui a manifestação, nós vemos aqui, então, um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, que é o terremoto. O sol se tornou negro, como saco de silício. Então, esse saco de silício aqui nada mais é que a comparação que João tinha. Silício é um elemento químico que é completamente escuro, preto. Então, nós vemos aqui que o sol se tornou negro, ou seja, se cobriu, o sol se escureceu. Tamanha foi a manifestação desse momento aqui. A lua toda como sangue, ou seja, a lua se tornou totalmente vermelha. Eu não sei se os irmãos se lembram, nós tivemos algum tempo atrás, não muito tempo atrás, nós tivemos aí aquela situação em que a lua vermelha, né? Então a lua estava sobre a sombra da terra e ela ficou vermelha. E uma situação ali, tivemos uma impressão estranha. A verdade é essa. Então, essa situação, ela foi notada, ela foi apresentada por João quando, em decorrência aqui da abertura do sexto selo. Então nós vemos que toda essa manifestação na terra, toda essa manifestação da natureza em função das circunstâncias em que o momento estava sendo vivido. Então o sol se escurece, a lua se torna completamente vermelha. Então nós vemos aqui que a terra é assolada por terremotos. As estrelas do céu caíram pela terra. Então nós vemos aqui as estrelas do céu. Aqui então, irmãos, nós temos aqui que interpretar aqui de uma forma, alguns estudiosos e alguns comentaristas, eles atribuem essa expressão que João usou aqui de meteoritos caindo sobre a terra. Eu não sei, eu nunca vi, eu nunca presenciei uma situação como essa, mas eu já vi em filmes. Nós podemos ver, nós temos essa ideia, eles fazem aquelas encenações, né, de meteoritos ou meteoros que vêm em direção à Terra, e nós podemos ter uma noção. Mas para ter uma noção aqui quase próxima, os irmãos já devem ter visto, isso eu também já vi, a chuva de granizo. Já viram chuva de granizo? Então, chuva de granizo. Quando tem-se uma chuva de granizo, quando os granizos, as pedras de gelo, elas são muito grandes, elas fazem um estrago considerável. Então, nós podemos entender aqui que as estrelas do céu caíram pela terra. Nós não podemos fazer isso literalmente. Por quê? Porque uma estrela, no caso aqui, uma estrela caindo na terra, a estrela é extremamente maior, muito maior do que 1000 vezes maior, milhares de vezes maior do que a Terra. Então, apenas uma estrela caindo sobre a Terra e a Terra se desapareceria completamente. Então, nós vemos aqui que essa manifestação aqui é como se fosse uma grande chuva de meteoros, assim como se fosse uma chuva exageradamente aqui, uma chuva de granizo com pedras gigantescas, com granizos, com pedras de gelo gigantescas que fizeram assim um estrago muito grande. Então nós vemos aqui a figura que o apóstolo João usa, ele faz essa relação, como a figueira quando abalada por vento forte. Então nós vemos que a figueira, quando ela está carregada, que bate o vento, os figos se soltam muito fácil. Então, deixando os seus figos verdes, cair os seus figos verdes. Então, quando os figos ainda não estão maduros, conforme bate o vento na figueira, aquilo cai com grande quantidade. Então, essa figura era conhecida
era uma figura conhecida do cotidiano das pessoas. Então, a figueira aqui era muito presente naquela época, e nós podemos ver aqui, então, nitidamente esse aspecto, essa característica. O próximo, o 7º selo é aberto. Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 1 e o versículo 6. Nós vamos aqui apenas fazer a menção desse texto, porque nós vamos estudar esse texto mais na frente, mas nas próximas lições. 7º selo é aberto. Houve um silêncio no céu pela expectativa dos acontecimentos a seguir. Silêncio como a atitude de suspense e temor diante do julgamento de Deus no mundo. Então nós vemos aqui que o 7º selo, o último selo, então ele é determinante. É ele que vai determinar aqui o momento em que o julgamento final de Deus, que Deus vai se apresentar para julgar toda a humanidade, aquela humanidade que restou, aquela humanidade que não se converteu, mesmo após o período da tribulação. Nós vemos que então houve esse período da tribulação. O período da tribulação então foi responsável por um grande número de arrependimentos, de pessoas que se arrependeram, e aqui agora então, esses que restaram, então eles vão estar agora diante do julgamento de Deus. Então esse julgamento, ele se prenuncia nesse momento agora. Então ele está sendo anunciado nesse 7º selo. Então nós vemos aqui que o julgamento de Deus, a partir de agora, ele é apresentado. E nós vamos então observar que através desse momento, então, esse 7º selo, então, ele revela a situação de grande temor, a situação de suspense, pelo que haveria de acontecer, pelo que haveria, os fatos que sucederiam, os fatos que sucederiam esse acontecimento, que era o julgamento de Deus. Então Deus agora está pronto para iniciar o seu julgamento final. O significado dos 144 mil. Apocalipse 7, capítulo 7, o versículo 1 ao versículo 8, mas nós vamos ler apenas o versículo 4, que a Ana vai ler para a gente. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. O capítulo 7 é o primeiro parênteses na revelação do Apocalipse. Neste capítulo encontramos dois assuntos que ocorrem em momentos distintos durante a tribulação. O primeiro assunto é sobre os selados do povo de Israel e o segundo, a visão dos mártires da tribulação. Então nós temos esses dois aspectos aí no capítulo 7. E aqui nós vamos ver então esses 144 mil, quem são? João viu o número, esses 144 mil, e diz que são de todas as tribos de Israel. Vejam aí que é específico. Então nós vemos que esses 144 mil são aqueles das tribos de Israel. Ou seja, quando Deus voltar, quando Deus novamente for prestar conta, quando Deus for requerer contas do seu povo, do povo de Israel, então esses 144 mil, eles virão de todas as tribos. Então nós vamos ver aqui. Mas quando analisamos mais atentamente a lista, vemos, então se os irmãos lerem lá, então tem todas as listas. Depois os irmãos podem ler o texto todo, que é Apocalipse 7, do versículo 1 até o versículo 8, que os irmãos vão ter de cada tribo a quantidade de pessoas ali, das pessoas que vão sendo acrescentadas ali. Então, mas se nós vermos ali então atentamente a lista, nós vamos identificar que falta a tribo de Dan e está inclusa a tribo de Levi. Então, para alguns estudiosos e para alguns teólogos, eles
justificam que a ausência da tribo de Dan, eles afirmam que o anticristo ou o falso profeta será originado da tribo de Dan. Então, por esse motivo, a tribo de Dan não está presente. Então, eles relacionam esse fato do anticristo ou o falso profeta ser originário, né? Sair da tribo de Dan. Então, esses que foram os 144 mil, então foram todos aqueles que saíram, que se arrependeram, ou seja, que eles aceitaram a posição de que o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que o Filho de Deus, o Messias enviado, é o Cristo. O significado dos salvos. Apocalipse 7, do versículo 9 até o versículo 17. Nós vamos ler então apenas o versículo 9 e o versículo 10, que a Ana vai ler para a gente. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Muito bem, então nós vemos aí, depois destas coisas, ou seja, depois da manifestação, então, do juízo de Deus. Então, depois então da ação, durante a ação do anticristo, durante então toda aquela situação, aquela condição de caos, então nós vemos que o juízo de Deus é prenunciado, e agora então nós vemos novamente João faz essa colocação: depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, povos e línguas, em pé diante do trono. Então nós vemos aqui, a identidade deles é revelada no verso 14. São estes os que vêm da grande tribulação. Então vejam, esses foram aqueles que se arrependeram lá durante a grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lembram-se daquele hino? Quem são esses de brancos vestidos? Esses são os que lavaram seus vestidos, branquearam no sangue de Jesus. Então aqui, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Aqui, dois destaques. Haverá salvação durante a tribulação e no mundo inteiro, em todas as tribos, raças e línguas. Então nós vemos que, mesmo durante o período da tribulação, haverá mais uma chance de salvação. Então nós vemos aqui que esse texto, a abertura então aqui dos selos, nós conseguimos identificar perfeitamente aqui que este período então ainda vai haver a condição de salvação. Então este fato ele demonstra o falso ensino de que o Espírito Santo vai subir junto com a igreja no arrebatamento. Por quê? Porque nada mais é do que a ação do Espírito Santo durante o período da grande tribulação, que vai fazer com que aqueles que permaneceram, aqueles que ficaram, aqueles que estavam no momento da tribulação, eles pudessem, através do Espírito Santo, então, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e aceitar o sacrifício do Cordeiro. João é consolado por vê-los em adoração diante do Senhor. Então nós vemos que, além deles aceitarem o sacrifício e branquearem os seus vestidos, ou seja, se livrarem de toda a sua condição pecaminosa ou a sua condição anterior de negar o Senhor Jesus Cristo, agora então eles estão diante do Senhor louvando. Visto que, durante suas vidas na terra, naquele período sofreram grande perseguição e serão mortos pelo seu testemunho.
esta descrição dos remidos da grande tribulação, vindos de todas as partes do mundo, combinam com a afirmação de Jesus em Mateus 24:14. Então, quando Jesus ele cita, ele afirma em Mateus 24:14, a afirmação dele é a seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então nós vemos aqui que só então, depois desse momento, ou seja, do momento da grande tribulação, quando ainda almas se converterão ao Senhor Jesus Cristo, aí então sim, virá o fim. Então é justamente essa parte que o apóstolo João, ele faz essa relação. Muito bem, irmãos, foi um pouco corrido, mas nós conseguimos chegar então aqui à nossa conclusão. Então, o nosso primeiro ponto da conclusão, nós temos aqui: o dia do juízo final se aproxima. Isso é fato, irmãos. Nós estamos correndo, nós estamos nos dirigindo para esse dia. E enquanto Jesus não vem, hoje, nós estamos vivendo, hoje, o tempo de assumirmos um compromisso com Cristo. Então, não vamos esperar, irmãos, pela tribulação. Vamos assumir um compromisso com Cristo, um compromisso sério de mantermos a nossa igreja íntegra, de mantermos o nosso testemunho sempre, mantendo o nosso testemunho sempre ativo, testemunhando do amor de Deus, para que quando o nosso Senhor Jesus vier resgatar a nossa igreja, vier resgatar a sua igreja, nós podemos ir em glória, encontrar com o nosso Senhor nas nuvens, para que possamos estar com Ele. O nosso segundo ponto: a igreja tem a missão de dar testemunho de sua fé. Então vejam que o grande desafio do livro do Apocalipse é que a igreja mantenha-se firme no seu testemunho, nesse testemunho mais real, nesse testemunho mais límpido, que seja o testemunho que identifique o Senhor Jesus e o amor de Cristo, para que as pessoas voltem para Deus e encontrem o seu perdão. Então nós vemos aqui que o grande desafio, eu coloco aqui para os irmãos e amigos neste momento, que o nosso grande desafio, o grande desafio do mundo em que vivemos, da atitude em que vivemos, do nosso mundo contemporâneo, o grande desafio é mantermos o nosso testemunho, é testemunharmos do amor de Cristo, é sermos, irmãos, o bom cheiro de Cristo. É isso que nós temos que fazer, nós temos que ser o bom cheiro de Jesus Cristo, nós temos que exalar o perfume do amor de Jesus, a salvação que Jesus, através do seu sacrifício, vem trazer. Então nós temos que ser esse elemento coadjuvante, nós temos que ser esse elemento que vai fazer com que o testemunho, o nosso testemunho seja reconhecido. Através do nosso testemunho, nós possamos refletir o rosto brilhante, o rosto reluzente do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o grande desafio do nosso século 21 e até o nosso Senhor vir buscar a sua igreja. Pois que nós possamos então, irmãos, mantermos o nosso testemunho. Vejam bem, essa palavra é muito importante. O nosso testemunho, ele tem que estar sempre condizente com o amor salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse instante, irmãos, eu gostaria de convidar a todos que abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus,
por mais essa oportunidade que Tu nos dá, ó Senhor, de falarmos, de estudarmos, de lermos, ó Pai, e de aqui podemos compartilhar, Senhor, esses momentos, essas porções da Tua Palavra, Senhor, que são tão importantes, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, manter o nosso testemunho. Senhor, nos capacite com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos testemunhar, seja em que tempo for, seja em que circunstâncias nós estivermos vivendo, ó Pai, que nós possamos ser, Senhor, um embaixador Teu, que nós possamos, ó Pai, testemunhar do Teu amor, da Tua salvação para todos quantos se aproximarem de nós, que o amor de Jesus Cristo, ó Pai, possa ser difundido através do nosso testemunho de vida enquanto estivermos aqui, ó Pai, nesta vida, nesta terra. Que nós possamos, ó Pai, exalar o Teu bom e agradável cheiro, o Teu perfume, ó Pai, para que possamos nos encontrar um dia, Senhor, e ouvirmos dizer do Pai eterno: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Ó Pai, que nós possamos nos manter fiéis até esse dia, para juntos podermos morar eternamente na Jerusalém celestial. Fica conosco, ó Pai, neste dia. Dá-nos, ó Pai, a grata sensação da Tua presença, Senhor, nos lares, nas famílias, nas nossas casas, ó Pai, aonde estivermos. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por mais essa oportunidade de aqui podermos, mais uma vez, compartilharmos mais uma porção da palavra bíblica, da palavra de Deus através da Bíblia com os irmãos nesta manhã. Nós agradecemos e já de antemão convidamos os irmãos para que no domingo que vem nós possamos estar juntos, se Deus assim permitir, para mais uma Escola Bíblica Dominical. Até lá!